Alerta Entrevista. Alerta Entrevista de hoje, nós temos o prazer de receber Gisele Toqueto, da Sam Metais. Comigo nessa entrevista estamos também com Helenice Laguardia, nossa apresentadora do Super N, segunda edição, e o nosso Carlos Aredes, nosso editor de economia dos jornais O Tempo, Portal Tempo e também da nossa Rádio Super. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Carlos? Tudo bem, Helenice? Tudo jóia, Sapê, tudo ótimo. Oi, Gisele, aqui eu tenho uma máxima, que quem manda aqui, você pode ver que quem comanda aqui é uma mulher, né, a mesa, né? E sempre feliz. As mulheres aqui têm o privilégio de iniciar os bate-papos, então eu sempre deixo na mão da minha querida Helenice para começar essa conversa, pra gente falar sobre as novidades da Sam Metais. Ótimo, feliz. Gisele, a Sam Metais é chinesa, mas ela já está com a sede dela em Minas Gerais há um tempo. Conta pra gente o que é essa empresa de mineração que chegou a Minas para instalar um complexo de mineração no norte do estado. Bom, boa tarde. A Sam, na verdade, é uma empresa brasileira. Ela hoje é uma subsidiária integral de uma empresa chinesa, que é a Hongbridge. A Hongbridge é uma empresa listada na Bolsa de Hong Kong. Mas a Sam, ela foi criada em 2006, né? Foi uma empresa que surgiu da Votorantim Novos Negócios. Em 2010, a Votorantim negociou esse projeto com a Hongbridge, que assumiu a partir de 2013. A Sam realmente está chegando aí para desenvolver um grande projeto de mineração no norte de Minas. E é um projeto que a gente acredita que vai trazer bastante inovações, não só pela sua estrutura, pela forma como ele está sendo projetado, mas principalmente também pela região onde ele vai ser instalado. E qual que é a geração de empregos lá? Quando que vocês esperam estar produzindo minério de ferro? São mais de 27 milhões de toneladas de minério de ferro por ano, que é a projeção anual da Sam Metais. Mas qual que é o impacto disso para o norte de Minas, que é uma das regiões mais pobres? O impacto para o norte de Minas é extremamente grandioso, assim. A gente está falando de um projeto que ele vai vir para quebrar paradigmas, inclusive no mercado de mineração, porque a gente está falando de um projeto que vai partir da extração de um minério de ferro de baixo teor. Né, as jazidas lá no norte de Minas, elas têm essa característica. No caso do nosso minério, a média de teor do minério é de 20%. Então, hoje no Brasil, a gente não tem aí minerações trabalhando com esse teor. E isso, então, vai quebrar um paradigma e fazer do norte de Minas, né? Eu posso dizer que pode ser uma nova fronteira mineral no estado. Né? E isso a gente está falando de uma região realmente carente de oportunidades, né? E com isso a gente ajuda a fomentar o desenvolvimento aí dessa região. Porque são mais de 6 mil empregos gerados na fase de execução, para colocar o projeto em execução, e depois mais de 1.000 empregos na região, né? Quando estiver em operação a mineradora. Exatamente. Durante a nossa fase aí de implantação, que a gente está prevendo para durar cerca de 3 anos, né? No pico da obra a gente vai ter 6.200 empregos diretos, isso sem contar aí a cadeia de indiretos que isso gera. E quando a gente estiver em funcionamento, realmente mais de 1.100 empregos diretos, e a gente prevê aí uns 6.000 empregos indiretos sendo gerados. Isso é um impacto muito grande aí na região carente, né? Queria que você explicasse ao nosso ouvinte e quais são as fases desse projeto, né? O que ele abrange e qual o valor do investimento. Que, se não me engano, eu estou seguro para falar isso, é o maior investimento no norte de Minas hoje. Sim, a gente está falando do maior investimento, a gente está falando do investimento de 2,1 bilhões de dólares, dá cerca aí de 8 bilhões de reais, né? Quase 9, hein? Quase 9, dependendo aí da cotação do dólar. Né? Então, é um investimento realmente muito grande para a região. A gente está falando do projeto Bloco 8, né, que é um projeto que engloba um complexo minerário e também engloba uma barragem de água que vai ser a fonte aí do recurso para o nosso projeto. É importante salientar que essa barragem de água, ela, além de ser a fonte de água para o projeto, vai permitir disponibilização de água também para as comunidades da região. Né? Na região do norte de Minas, a questão hídrica é bastante importante. Até por isso que quando a gente fala do projeto Bloco 8, a gente está sempre dividindo em duas partes, né? Que é realmente complexo minerário, onde vai acontecer a extração e a concentração desse minério,
né? A gente prevê aí retirar um minério de 20% e elevar o teor desse minério até cerca de 66%, né? Para ter um produto final aí de alta qualidade. Ou seja, mas a SAM, ela não vai usar a água da região. Ela vai ter uma barragem de água para uso próprio. Exatamente. O nosso compromisso é construir uma barragem que vá fornecer aí a água para o nosso projeto. E, além de tudo, essa barragem que a gente vai construir, que chama Barragem do Rio Vacaria, ela vai permitir a disponibilização de água aí para a comunidade local. Só para explicar para o ouvinte aqui também, que quando a gente fala a palavra barragem, aqui em Minas Gerais, a gente está meio traumatizado, né? A mineração, falando de barragem, é uma barragem de captação, de retenção de água, né? Que ela vai usar para lavrar o minério e também para transportar o minério, que faz parte do projeto também a construção de um mineroduto, que vai ligar essa mina até o porto no sul da Bahia, não é isso? Exatamente. Nós estamos falando de uma barragem de água, um reservatório de água. Lá no norte de Minas, a gente tem uma característica que a gente tem um período de chuva concentrado, mas a gente tem poucos reservatórios de água, né? Então, a gente vai reservar a água na barragem reservatório, é uma palavra que assusta mesmo. É um reservatório de água. Então, nós vamos construir esse reservatório de água e esse reservatório vai permitir aí a água necessária para a gente realmente operar o projeto. E na operação do projeto é a água que a gente vai usar no processo de concentração e também a água necessária para fazer a polpa que vai dentro do mineroduto. Né? Mineroduto que vai ter 480 quilômetros? Isso, a previsão é de cerca de 480 quilômetros. Está previsto o mineroduto sair do município norte mineiro de Grão-Mogol e chegar até Ilhéus, no sul da Bahia, no Porto Sul, como você disse. Em quanto tempo fica pronta essa barragem? A previsão é de que todas as estruturas do projeto estejam prontas no final de 2024, início de 2025. Ou seja, com essa barragem você vai junto com isso, além de ajudar muito a região com a questão do emprego direto, também do indireto, com a questão relacionada à água, porque todos nós sabemos que o norte de Minas é como o interior do Nordeste com a questão da seca, né? Com certeza, com certeza. Ela faz parte da Sudene, né? A região, né? Faz parte da Sudene. Da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, né? Exatamente. Em função da seca. A gente está na área mais cedo aqui, até para completar, né? Você completa também, a água que esse reservatório vai captar, né? Ele é suficiente para atender 600 mil pessoas, é isso? Cerca de 640 mil pessoas. Isso praticamente a região toda ali, né? Por dia, a gente vai disponibilizar uma quantidade de 4.000 metros cúbicos por hora, que realmente é equivalente ao abastecimento de 640 mil pessoas por dia, né? Isso é cerca de 1,5 vezes a cidade de Montes Claros, que é a maior cidade lá da região, né? E me diga uma coisa, nessa relação cidadão, o Carlos colocou bem aí, né? Não vamos usar o termo, não vamos usar reservatório, né? Cidadão barragem, que assusta um pouco. Como é que vocês estão lidando nisso em relação porque toda vez que você chega num local tem sempre o contra, né? A oposição ao prefeito do município, que vai falar, que vai dizer como é que vocês podem passar para a população a certeza de que aquilo nunca vai ser um risco para eles. É uma nova forma de se trabalhar, não vai ter aquela questão da barragem a montante, né? O nosso projeto, ele vai precisar realmente usar barragem, até pelas características do minério, né? Que é um minério de baixo teor, mas a barragem que a gente vai construir, ela é completamente diferente das barragens que a gente viu aí, os casos em Brumadinho, Mariana. Nós vamos fazer uma barragem que chama metodologia por linha de centro. É uma metodologia extremamente segura. Além dessa metodologia, a gente trouxe outros aspectos de segurança, como filtros que evitam a infiltração no corpo principal da barragem, ou seja, evita que se aconteça o que a gente viu aí, né, nesses desastres que a gente viu aí. E a questão com a população, a gente entende a questão, né, o cidadão mineiro, ele está muito receoso em relação à barragem, à mineração, e o que a gente entende é que a gente tem que tratar de uma forma séria e de uma forma muito transparente. Né? A gente tem tecnologia suficiente para fazer do projeto um projeto inovador, um projeto que aprendeu muito com tudo que vem acontecendo aí na região, e tem que ser transparente e mostrar realmente, eu tenho uma barragem, ela vai ser feita dessa forma, né? Está sendo
projetada por uma empresa muito conceituada, está sendo auditada por profissionais da USP. Então a gente está se cercando mesmo de toda a segurança técnica que a gente tem. Para passar tranquilidade à população. Para passar tranquilidade, exatamente. Perfeito. E é uma barragem de rejeitos que vai ser a maior do Brasil, né? Porque atualmente a maior tem 399 milhões de metros cúbicos. A da SAM vai ter 845 milhões de metros cúbicos de rejeitos. De Brumadinho, que aconteceu o rompimento, tem 12 milhões de metros cúbicos, né? Então vai ser uma barragem segura? Extremamente segura. E o que é importante a gente colocar, gente? A segurança da barragem, ela não se relaciona só ao tamanho da barragem, né? Porque se nós formos verificar, a barragem de Brumadinho era menor que a barragem de Mariana e trouxe muito mais impacto, principalmente na vida das pessoas, né? E sendo uma barragem menor. Então, a segurança da barragem, ela está relacionada à tecnologia de construção e de operação da barragem. É uma coisa que a gente fala também, que não basta você ter um projeto bastante estruturado, você precisa ter esse projeto, mas também uma operação consolidada, né? Uma operação correta dessa barragem. Então, esse volume, ele é grande, mas ele não nos assusta, justamente porque a gente tecnicamente está muito tranquilo, muito confortável do que está sendo feito. Agora, vocês estão em fase de licenciamento com uma projeção de começar a operar em 2025. Atualmente, tem o Ministério Público Federal e o Ministério Público do Estado questionando esse licenciamento, né? A gente pode prever aí embates e um licenciamento bem difícil? O que vocês estão, pelo projeto que vocês fizeram? Nossa previsão é 2025 para começar a operar. Realmente a gente está falando de uma previsão porque o projeto precisa passar por todas as fases de licenciamento, né? É um projeto que tem um licenciamento em 3 fases. A gente está ainda na primeira fase, que é a fase que atesta a viabilidade ambiental do projeto. Realmente a gente tem aí uma discussão com o Ministério Público, mas é uma discussão relacionada extremamente à competência administrativa de licenciamento. Né? A discussão com o Ministério Público, ela não gira em torno da viabilidade ambiental do projeto. O que se está discutindo é quem é que tem que licenciar esse projeto. É o Estado de Minas ou é o IBAMA? Né? Na percepção da empresa, o licenciamento ele tem que ser feito no Estado de Minas, assim a gente entende, porque nós estamos falando de um projeto de mineração no Estado de Minas, um projeto que os impactos estão restritos ao Estado de Minas, né? Um projeto que, inclusive, ele segue o que os demais projetos de outras empresas seguiu. Nós temos empresas em que a mina foi licenciada no estado, o mineroduto foi licenciado no IBAMA por ultrapassar mais de um estado, né? Então, ao nosso ver, a gente está correndo o licenciamento dentro da legalidade como ele deve ser, né? Como eu falei, é um licenciamento em 3 fases, vai ter estudo de impacto ambiental, que é o ERIMA, vão ter audiências públicas, compensação ambiental, né? Nós realmente não vemos motivo para que o licenciamento ele tome um outro rumo, né? Vocês já prevêem uma produção de 27 milhões e 500 mil toneladas de minério de ferro já no primeiro ano de operação do projeto, não é? Esse minério, ele é para o mercado externo, como toda a produção tem sido atualmente? Em princípio, a previsão é de que a gente realmente já comece aí o primeiro ano de atuação, a gente já atinja essa produção de 27,5 milhões de toneladas. E, em princípio, a produção vai ser direcionada para o exterior, mas muito pela pouca demanda do mercado interno, né? O que a gente sempre costuma falar é que o Brasil, o Brasil tendo demanda, nós podemos sim direcionar uma quantidade desse minério para o mercado interno, mas é uma questão de demanda mesmo. Esse mercado maior continua sendo mesmo o da Ásia, né? Sim, a China. Em princípio direcionado para a China. Para a população lá do norte de Minas, tem outros benefícios? Tem fazenda solar, não é? Tem tecnologia 5G em telefone, tem muito mais coisa ainda para a comunidade?
Sim, esse projeto, a gente fez um projeto para ser inovador, não só na questão tecnológica, mas também na questão social. Assim, é um projeto que, para ir para o norte de Minas, vai precisar trazer parceiros, e trazendo parceiros a gente desenvolve a região, né? A gente diversifica a questão da economia. Então, é um projeto que, além da questão da água, do reservatório de Vacaria, né, que a gente vai disponibilizar para a comunidade, é um projeto que a questão desse reservatório, a gente alia ele a um projeto de irrigação. Nós vamos fomentar com esse projeto de irrigação o pequeno agricultor. Isso é uma demanda da região, né? A gente está previsto aí para irrigar até cerca de 950 hectares na região. Isso faz bastante diferença, né? Se a gente está falando de agricultura familiar, né? Esses agricultores, inclusive, podem fazer culturas que possam vir atender a própria mineração no processo dela, ou de tratamento do minério, que vai precisar de amido de milho, de mandioca, e com isso a gente está numa região que já tem essa característica de plantio de mandioca, né? A gente pode fomentar o plantio e depois comprar, né? Ou de outras hortaliças que a própria empresa pode consumir, mas também tem outras questões, como você falou, a questão da energia solar. O norte de Minas é o maior potencial do Brasil para geração de energia solar. E a SAM vai ter a demanda, né? Então, a gente já tem como meta, no nosso projeto, a partir do 5º ano, se tornar autoprodutor. E essa autoprodução, ela vai ter que vir de outros parceiros que vão ter que montar plantas de energia na região. E aí, o que é a nossa pretensão? Pulverizar essas plantas em diversos municípios, até para abranger mais mais a região. A economia, porque todo mundo ganha, né? O dono da terra vai alugar para a fazenda, né? A economia vai ser gerada na agricultura familiar, né? Sustentável. Claro, o município, com isso chega, como você disse, o 5G, chega a internet, isso tudo realmente faz uma reviravolta no comércio em geral da região toda. Parabéns. Exatamente isso. Não tem como fazer um projeto desse tamanho sem ter parceiros e sem fazer com que o benefício venha para a região onde a gente está indo, né? Essa tem que ser a nova mineração. Essa tem que ser a mineração que pensa não só na empresa, mas em quem está ali recebendo a empresa, né? As empresas não são ilhas, né? Claro. Isso. Tá certo. Queria agradecer a sua presença aqui, Gisele Toqueto. Ao Carlos Aredes, nosso editor de economia, a nossa Helenice Laguardi, que daqui a pouco estará no Super N segunda edição, trazendo as últimas notícias pra gente a partir das 8 da noite. Eu vou chamar um trânsito e vou pro intervalo e volto já já. Obrigado, Gisele. Obrigada a vocês.